Olá, estamos aqui com mais um episódio do A Casa é Sua, seu podcast no mercado imobiliário. Hoje um episódio muito especial para mim, porque eu tenho um convidado que saiu de Pernambuco e veio aqui para a Bahia, que já estava me devendo já há alguns meses, que eu já convidava ele para ele vir aqui dividir uma história que me emociona muito, porque é um grande parceiro, começou a trabalhar com a Afonso Henriques há muitos anos atrás, hoje é um grande amigo e do qual a gente tem um grande orgulho. Então, Bruno Gorayev, prazer, meu amigo, te receber aqui com a gente. Valeu. No A Casa é Sua. Obrigado, Thaís, pelo convite. O seu pedido é uma ordem, né? Sempre foi, desde que você foi minha chefa. Depois de chefa virou maninha, né? Eu falei pra ele fica me chamando de maninha, eu fico chamando de filho, mas eu sei que vocês não vão entender, né? Porque é claro que eu sou mais nova do que ele. Então eu sei que vocês podem não entender um pouco essa parte. Mas essa história tem muitos anos, essa parceria, amizade também, muitos anos. Isso. E a gente vai precisar voltar no tempo aqui para contar para todo mundo. Voltar uns 10, 12 anos aí no tempo, né? E essa nossa amizade começou lá atrás, em outra cidade, né, em outra época. Inclusive, quem começou foi seu marido, Matheus, né, que foi a primeira pessoa que eu conheci nessa longa jornada aí. Eu estava tentando lembrar o nome da cidade, Bruno, e eu não conseguia lembrar o nome da cidade. Eu falei, gente, até agora eu estou na minha cabeça com Teixeira de Freitas, mas eu sei que não foi em Teixeira, mas foi do lado. Mas eu tenho certeza que sua história é uma inspiração para muitos corretores, e a gente estamos nesse mês de agosto, né, que dia 27 é o dia do corretor de imóveis, então é muito importante você estar dividindo com a gente sua história, que é uma história inspiradora. Dizem que é, né? Eu espero que seja, espero que eu consiga agregar de alguma forma, né, inspirar as pessoas, porque de fato na parte da corretagem de imóveis a gente começou do início, né, como diz, né, desde estagiário. Então você me conhece desde de estagiário, antes de estagiário, eu já estava fazendo curso ainda, na verdade, né? Lembrei, Bruno. Eunápolis. Eu não quis falar não, fui deixando. Minha memória ainda tá boa, gente. Vamos para Eunápolis em 2012. 2012, mais ou menos, 2012. Eunápolis é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Pernambuco, de Porto Seguro. E Porto Seguro é, digamos, minha cidade natal, né? E aí eu comecei a trabalhar em Eunápolis. E foi lá onde eu fiquei sabendo de um grande empreendimento que ia ter, né? Para um empreendimento de 400 unidades, 300 unidades, já é uma grande coisa, eu acho que para qualquer cidade, né? Para uma cidade que nem Eunápolis, era coisa de outro mundo. E foi ali que eu visualizei que eu precisava, de algum modo, chegar lá, conversar com alguém de lá, né? Nesse momento você estava fazendo estágio, não era? Você era estagiário. Eu estava, não lembro se eu estava fazendo estágio ou se estava só fazendo o curso e estava já para fazer estágio. Certo. Né? Nesse momento, assim, na época só tinha um curso de corretor na Valor Cursos aqui em Salvador. E assim, essa parte é bacana porque eu queria de fato seguir a profissão, né? Hoje em dia, assim, tem muito mais facilidade de você fazer o curso de corretagem de imóveis. Online, né? Online, daquele jeito, né? Enfim, as pessoas fazem o curso e depois não vão atrás de tirar o Cresce. Então, naquela época você tinha que vir para Salvador para tirar o curso? Né? Naquela época eu saía sexta-feira no ônibus de 7 horas da noite, da Águia Branca. Amanhecia aqui 7h30 da manhã. Essa história nem você sabe. Não, No sábado de manhã. Saía da rodoviária 7h30, acho que na época não tinha nem Uber, aí pegava alguma condução, alguma coisa, para estar no Valor Curso 8 horas. Chegava lá 8 horas, da 8 às 2 da tarde, 4 da tarde, que inclusive até Léo foi meu professor. É verdade, até Léo, que é coordenador de vocês, que é coordenador da gente. Né, foi meu professor, e lá às 4 horas da tarde eu saía e pegava já o ônibus voltando, de 7 horas, de novo. No próprio sábado? No próprio sábado, então eu dormia 2 noites no ônibus. Entendeu? E aí acordava domingo. E hoje, ele nem começou a contar ainda a história dele, mas é só já um pontinho que a gente fala assim, né? Quanto você ouve, mas você tem sorte, né, Bruno? Muita sorte, né? Muita sorte. Meu pai... Vamos lá, Bruno. E se a gente estava em 2011, 2012, você tinha quantos anos?
22, né? 22 e muita força de vontade aí. Logo depois de sair da faculdade, eu me formei em administração, aí não sabia o que fazer, né? Não me encontrava, não, né? E aí, na parte de vendas, na parte comercial, eu me encontrei de fazer algo que eu gostava, que era me comunicar, né? Era vender. Se conectar com pessoas. Então eu sempre fui uma pessoa de papo fácil, digamos assim, né? Conhecia muita gente e aí eu conseguia desenrolar bem, né? Mas, antes de tudo, eu precisava fazer o curso. E aí, justamente, eu durante 10 meses, eu fiquei nessa jornada, de 15 em 15 dias eu vinha para cá para fazer esse curso. E nesse meio do caminho eu conheci lá o empreendimento, que era até esse empreendimento, por coincidência, eu trouxe aqui. Você achou? Foi mesmo, esse daqui, Bruno, olha pra isso, gente. Que joia rara! Isso aqui é uma joia rara, gente. Era o Vogue Clube Residência, isso mesmo. Vogue Eunápolis. Coordenação Afonso Henriques. Isso, coordenação de vendas Afonso Henriques. Que legal, que massa. E era realmente um empreendimento assim que era novidade na região, não tinha nada de condomínio clube, nada com essa estrutura na região. Sim. E aí a gente chegou lá para fazer justamente o treinamento de corretores, esse evento que a gente sempre faz, e aí apareceu essa figura aí com 22 anos, com vontade de vender o empreendimento inteiro. Eu não havia sido convidado para o coquetel. Eu fiquei sabendo que ia ser feito um coquetel. E aí, Eunápolis é pequeno, eu conhecia o dono do terreno do stand. Né? Eu sempre fui comunicativo, eu falava para todo mundo, vai ter um empreendimento assim, assim, assado. E nisso de falar para muita gente empolgado, e nem sabia como chegar. Aí ele falou, eu sei, Bruno, inclusive... eu conheço os donos lá, é no meu terreno e tal. Eu falei, me arranja um convite aí, eu quero estar nesse evento. Ele, rapaz, não tem convite não, mas você vai comigo. Aí eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, já tentei me interagir e olhei de cara. O mais arrumadinho, o sapatinho mais bonitinho que tinha era de Matheus. Eu falei, esse cara é alguma coisa desse trem aí. Aí Matheus me atendeu muito bem lá. E, enfim, conversamos bastante e lá que eu pedi uma oportunidade para ele. E eu tiro sarro com ele, porque quem estava mais arrumado era o Matheus, não era eu, entendeu? Eu não estava, o Matheus era o mais arrumado. Era o mais arrumadinho lá, todo engomadinho. Aí conversei com ele, assim, conversava com todo mundo, interagia, e eu fui ficando até o final do evento, né? O pessoal foi saindo, aí... Quando eu tive uma oportunidade, eu cheguei nele de canto e falei, Matheus, eu quero uma oportunidade, sou estagiário e tal, estou estagiando. Aí ele, vem a segunda-feira e a gente conversa. Segunda-feira da manhã esteja aqui. Aí, segunda-feira, às 7 horas, eu estava lá. E aí, enfim. E dali foi o pulo, né? Eu lembro que logo depois você foi para Ilhéus, a gente teve um lançamento em Ilhéus. Aí Bruno, vender em Ilhéus, eu quero ir também, posso ir? Pode, Bruno, pode vender onde você quiser com a gente. E aí, Bruno já chegou em Ilhéus e aí já montou uma equipe também. Ele fez, eu posso montar, tem umas pessoas assim também que eu quero levar, não sei o quê. Pode, Bruno. E foi muito rápido esse período pra gente. Aconteceu muita coisa, né? Você foi pra Ilhéus, a gente vendeu bem em Ilhéus. Eu fui pra Ilhéus e ao mesmo tempo que eu estava em Ilhéus, aí pintou Vitória da Conquista, eu fui também. E ao mesmo tempo... Logo depois disso que eu comecei a entender, trabalhando com vocês, eu entendi como vocês faziam os lançamentos imobiliários. Eu comecei a entender represamento, começava a identificar, eu sempre muito ligado, né? Sempre gostava de aprender, né? Já era um pouco amigo de Matheus, aí já era amigo dos coordenadores e já havia a sistemática tanto em Ilhéus quanto em Vitória da Conquista, quando eu tinha visto em Eunápolis, comecei a falar, opa. E aí comecei a fazer os meus próprios lançamentos com amadores, né? Eu chegava, a gente achava uma área e via que o cara era bem amador, né? E chegava para o cara e falava, você não quer que a gente faça venda para você? Ele, não, eu quero, mas eu não quero gastar nada. Ele falava, não, você não vai ter gasto nada, a gente investe tudo, né? E a gente fazia. Aí eu levava 3, 4 corretorezinhos, faziam uma cidadezinha de 15 mil habitantes, como, sei lá, São Felipe, que é próximo de Santo Antônio de Jesus, né? São Felipe, Sapeaçu, eu fiz, Teofilândia. Você fez com a gente, não foi? Eu fiz. Que
porque também, ao mesmo tempo que eu fazia, participava dos lançamentos com vocês como corretor, eu fazia os meus lançamentinhos e volta e meia vocês me ligavam. Falou, Bruno, vai ter um lançamento aqui, não é para vender, é para você nos ajudar. Coordenar. Quer coordenar? Não, seu BOP. Era o BOP. Tinha o BOP também, Bruno. Vamos explicar o que é o BOP. A gente, nessa época, estava rodando muito lançamento, né? E lançamento popular é volume. Então, a gente faz todo um trabalho de represamento. E aí, o dia de venda é onde a gente vai chamar todos os clientes. E aí, dava, às vezes, mais de 1.000 pessoas. A gente já chegou a vender 1.500 lotes em um dia. Eu estava lá nos coqueiros. Esse foi de Barra dos Coqueiros, Aracaju. Eu estava lá, eu era BOP. 1.500 lotes num dia. Vocês não imaginam. Com horário marcado, cliente com horário marcado. Pela Colorado. E Bruno, a gente chamava Bruno para esses dias de venda para ajudar a gente. É porque os corretores, assim, isso é uma coisa muito bacana que a Fonseca fazia, que é uma grande assistência. Né? Porque o corretor, às vezes, tinha 10 clientes, 15 clientes para atender. Né? Então, tipo assim, acabava que uma coisa que era para ser mérito, se fosse outra coordenação, ia ser uma coisa ruim, porque o cara não ia conseguir atender. Já com a Afonso Henrique, o que ela fazia? Ela pegava peças que ela confiava, né, que eram os BOP, né, pessoas que ela confiava, mandava trazer essas pessoas para que essas pessoas atendessem e a comissão ficasse toda integral do corretor. Isso, então, a gente dava essa estrutura de apoio mesmo, né? Isso, aí a gente ia lá só para fechar a venda, plano de pagamento, atender o cliente como se fosse corretor, né? Já era corretor, mas a gente ganhava só não entrava no mérito da comissão do corretor, entendeu? O corretor ia ganhar o dele integral, e isso eu achei muito bacana na época. E assim, uma coisa que talvez você não saiba, mas eu sempre fazia questão de estar nesses eventos, mesmo não sendo, às vezes, para mim era muito longe. Era. Né? Um exemplo, eu fui com você. Não, esse cara é impressionante. Às vezes ele pegava um carro, saía de Porto Seguro, ia para não sei aonde de carro. Paracaju. Paracaju de carro, Você já ficou quase 2 dias, às vezes, dirigindo para chegar no evento com a gente. Financeiramente em si, até porque não era viável, né? Só de gasolina que gastava, mas eu queria estar nesse meio, eu queria entender, eu queria estar próximo de vocês. Eu queria estar, né? Então, eu digo isso muito, posso falar com autoridade isso, que eu sempre... Eu não pensava só no dinheiro, nunca pensei só no dinheiro. Né? Não vou ganhar, sei lá, não sei quanto é que é, vou ganhar só X isso, né, para ficar lá 2 dias, não. Eu pensava, não, eu vou estar lá, eu fui chamado, me chamaram, lembraram de mim. Então, quer dizer, então eu sempre vou estar lá no meio, vou aprender mais um novo lançamento. Vou bater no peito e falar, trabalhei para Colorado também, Sim. Porque a gente coordenou para Colorado. Vendi 1.000 lotes, imagine hoje tem história para contar. Vendi 1.000 lotes mesmo. Com a Colorado e a Afonso Henriques, né, coisa que é muito difícil de fazer hoje. Né, então, Colorado é uma das maiores, foi a maior loteadora do Nordeste, né, se juntou com a Cipasa, foi da do Brasil. Sim. Né, tem camisetinha dele. HSI. Tem minha camisetinha da Colorado lá com o cara de Tabaréu. Então, assim, é muito legal, é muito orgulho para mim isso. Sabe? Até porque assim, você era muito jovem, a gente está falando de 20 e poucos anos, mas você tinha uma visão pensando a longo prazo. Isso que eu acho que é muito importante, assim, você ali, você já via e falava assim, agora eu não estou pensando só no dinheiro, porque o jovem é muito imediatista, né? Você pensava, eu preciso aprender, eu quero aprender. E enquanto às vezes, por exemplo, a gente lançava em Santo Antônio de Jesus, ele tinha aquele interiorzinho do lado que a gente não vai lançar um empreendimento no interior para 15.000 habitantes. Aí ele falava, era uma oportunidade. Eu estou aqui. E aí Bruno ia e fazia esse lançamento desses loteamentos. Cidade do interior, a gente tem muito loteamento, lançamento de loteamento, né? E são loteamentos que vêm de parcelas bem baratas. Não pode nem dizer que é loteamento aquilo, né? Porque quase não tem regularidade, né? Alguns nem tem, né? A pessoa tinha uma área grande e cortou. Eu já cheguei a vender lote que no dia do lançamento que eu fazia, tinha boi em cima do lote. Eu falei, tira os bois de lá. Então era dessa maneira, eu só cortava as ruas, né, e a gente vendia. A gente fazia igualzinho vocês me ensinaram. Fazia o represamento. A gente chegava, um marketing muito forte, né, muito panfleto, muita rádio, né, muita não, né, mas que rádio era barato nesses interiores, né, e panfleto nem se fala.
fazia o represamento e não vendia. Mas tinha gente lá que chegava e falava, eu compro só à vista, eu compro à vista agora. Eu falei, não vendo, não vendo. E aí dava 30 dias, a gente marcava o dia e o pessoal ia. E era tudo no improviso, era a casa do cara, era uma casinha lá que a gente plotava. Era muito legal, era muito gostoso. Aí a gente vendia, sei lá, loteamento 30, 40 lotes. Loteamento é muito bacana. Esses loteamentos populares, assim, esse dia de venda, que é o que o Bruno está falando, nossa, eu amo fazer dia de venda. E você tem justamente esse volume e história, gente. Esse de Santo Antônio de Jesus, o primeiro que a gente fez, você estava com a gente no primeiro? Eu estava, rodeou quarteirão. Eu lembro que eu acordei, do hotel que eu estava, eu conseguia ver o local do evento que ia ser o lançamento. Aí eu acordei assim, era de madrugada, ainda tudo escuro. Quando eu olhei pra frente, um monte de gente na rua. Não sei o que eu falei. Um mundo de gente. Disse, o que é isso? Mas voltei a dormir. Quando eu acordei, que eu entendi que aquelas pessoas estavam na fila para comprar o lote. Era uma fila que ela rodava o quarteirão, as pessoas passaram a noite. Começou a ter gente vendendo bebida na fila. É umas coisas surreais que você contando, assim, parece mentira mesmo. E esse empreendimento, preciso contar que acho que foram 700 lotes que venderam. Foi 6 horas, 5 horas. Eu estava lá, eu era e aí depois também. deu problema porque acabaram os lotes. E aí as pessoas começaram a brigar porque tinha acabado os lotes, não tinha mais lotes. Mas eu fiquei a noite aqui. Eu passei a noite aqui, você tem que me vender o lote, mas não tem mais. Não, mas eu vou comprar. Chamou a polícia, a gente chamou a polícia por medo de processar. Mas história pra contar, viu? Até que um belo dia, como é que você chegou em Caruaru? Essa pergunta eu faço pra você, minha filha. Você que me levou pra lá. Não, eu te levei primeiro para Paulo Afonso. A gente teve também um lançamento em Paulo Afonso. Aí você foi com a gente Paulo Afonso, só que Bruno lançou Paulo Afonso de olho em Caruaru. Foi. Paulo Afonso, Caruaru é mais ou menos umas 4 horas, não é isso? 4 horas para Bruno, assim, ele fazia de olho fechado. Não, mas Caruaru, eu conto para todo mundo, inclusive o pessoal de Pernambuco, até para minha esposa eu conto. Eu falei, vocês quando me conheceram, eu já estava colhendo os frutos, eu já tinha roído muito osso, né? Porque eu tinha feito Bom Jesus da Lapa. Teve Bom Jesus da Lapa também nesse meio. Gente, Bom Jesus da Lapa. Teve Luiz Eduardo Magalhães. Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa eu não fui, foi quando eu estava grávida. Bom Jesus da Lapa foi com a Metro Engenharia. Foi. Um loteamento grande engenharia, que a gente fez. Que é tipo assim... Uma cidade complicada. Até mesmo Afonso Henrique estava roendo esse osso pensando numa nova conta. Acabou que esse filé mignon não chegou nem para Afonso, nem para a gente. Não sei se eu posso. Mas assim, foi... Não foi você que falou, foi eu que falei. Mas... Aí Bom Jesus da Lapa, aí fomos para Luiz Eduardo Magalhães. A gente fez 2 empreendimentos em Luiz Eduardo Magalhães. Eu também posso falar, lá também não foi. Gente, porque assim, não é fácil, tá? Tem gente que fala assim, porque vocês estão em todo o interior, não sei o que, não é fácil. Uma coisa que eu posso garantir, a gente aprende muito, assim, cada cidade é um universo completamente diferente, são histórias diferentes. Cultura diferente. Principalmente quando a gente aceita, a gente topa, né, comercializar um produto, assumir um produto numa nova praça, que é estoque, que é relançamento. Foi o que aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, foi um relançamento. E Bom Jesus da Lapa também. Bom Jesus da Lapa também. A gente chegou... E demos um resultado bom em Luiz Eduardo Magalhães. Nos dois. Então, assim, relançamento é muito complicado, porque quem entende um pouco de loteamento sabe que loteamento 80% do loteamento é um lançamento. Um aumento do lançamento. É um lançamento. Depois, se ele não pegar, ele mica, né? Como diz. Ele simplesmente é muito difícil ele retornar, porque já cria uma fama ruim, já cria uma fama que não vendeu, que não entregou, que não sei o quê. E você tem que descaracterizar toda aquela identidade de anos e anos que aquele loteamento pegou. Até porque a gente está falando de cidades do interior da Bahia, né? Cidades muitas vezes abaixo de 100 mil habitantes. E esses incorporadores, loteadores, urbanistas, enfim, eles lançam esses empreendimentos e não tem, né, uma análise estratégica, não tem todo um cronograma de lançamento. Comercialmente falando, são lançamentos que foram muito pouco trabalhados, né, pensados. Então, quando a gente vem, mesmo depois, para um relançamento, trazendo toda uma estrutura, um know-how comercial que a gente tem, a gente conseguia ter bons resultados.
Mas, assim, falta... O time, ele é crucial em qualquer lançamento imobiliário. Sim, e pegou uma época também que, assim, era moda loteamento. Tudo que você lançava, você vendia. Então, a gente ainda tinha mais esse indicador. Então, quer dizer, o cara lançou, às vezes lançou sem metodologia nenhuma, né, sem um acompanhamento nenhum, né, simplesmente jogou no mercado, vendeu o que tinha que vender, não foi sucesso, e aí a gente ia resgatar um loteamento que não tinha sido sucesso no momento que era moda loteamento, que tudo que se fazia vendia. Né? Então era um desafio. Luiz Eduardo, eu mais lembro do que já estava quase pronto, né? Luiz Eduardo E eram sem 2 vender, empreendimentos. Sem vender, a gente chegou lá, montou toda uma estratégia e vendemos bem. Eu lembro que Luiz Eduardo, rapaz, eu tô lembrando agora, a gente fazendo aquele meeting. Lembro. Malu tinha 5 meses. Eu lembro que Malu ficou 2 meses na ANEL. Depois de 3 meses eu já estava me enfiando no interior aí para fazer esse lançamento. Eu lembro, a gente apresentou lá, foi bem bacana. E eram 2 loteamentos. E a gente pensou em botar 2 coordenadores, um para cada produto. Coisa que depois a gente ajustou, viu que não foi o melhor. Não precisava de 2, né? Porque eu acabava que não me entendia muito bem. Eu queria fazer uma ação, ele queria fazer outra e tal. Era um custo duplo. Mas a gente, na época, achou melhor. E a gente tinha um condomínio fechado, muito lindo, pronto, entregue. Sem vender. Boiando, né, sem vender, que a gente não entendia o porquê não vendia. Depois a gente foi a fundo, entendeu que aquela localização, no Luiz Eduardo Magalhães, o pessoal preferia outra, enfim. E um outro loteamento aberto. Então eram 2 desafios completamente diferentes. Luiz Eduardo, você saiu para Paulo Afonso. De Luiz Eduardo... E para vocês verem como a gente roda, viu? Como a gente tem história. Aí chegou em Paulo Afonso, era um empreendimento que também já estava para entregar, aí já era incorporação. De Luiz Eduardo Magalhães, assim, eu voltei para Bahia, eu dei uma cansada, eu falei, rapaz, quero ficar mais em casa e tal. E meu pai também falava, pai, tá correndo demais, né? Fique mais aqui com a gente e tal. Né? Bem nessa pegada de abdicação, né? De abdicar mesmo, né? Que nem você falou, né? Sua filha estava com 5 meses, você já estava trabalhando. Então, meu pai falou, não precisa correr tanto, você é conhecido aqui em Porto, faz as vendas aqui, né? Corra aqui, você está andando muito, porque era uma correria grande, era grande. E até que eu falei, não, vou ficar um pouquinho por aqui. Aí do nada recebo o telefone, 71, Thaís Afonso Henriques. Meu pai, mano. Eu já me tremia já. Lá vem. Falei, lá vem Thaís. E aí a gente conversando no telefone, aí você falou, tem um desafio daqueles que você gosta, você vai, papai, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu falei, tô cansado. Lá vem ela de novo com esse papo. Eu falei, tô cansado, tá? Eu quero ficar em casa, quero ficar de boa aqui, não quero viajar mais não, muita correria e tal. Aí ele, não, rapaz, vai, não sei o quê. Aí eu lembro até eu falei, Thaís, deixa eu ir lá ver o empreendimento, ver se eu gosto da cidade. Porque, tipo assim, a gente se envolvia numa cidade que não tinha qualidade de vida nenhuma, entendeu? Então, tipo assim, Bom Jesus da Lapa, 4 horas da tarde, afora um sol quente, mas era assim, quente, você não podia, o restaurante você atravessava a rua, ardia a testa. E só que você não fazia nada além de trabalhar. Gente, essas cidades, você atravessa a rua, é o que ele falou, você atravessa a rua, você sente o asfalto no seu pé queimando, de sapato. E, assim, é impressionante. Eu nunca tive frescura, mas assim, não tinha nenhum lazer essas cidades, né? Então, você acabava que focava só no trabalho. Eu falei, deixa eu ir para Caruaru, dar uma olhada, ver se eu gosto de lá. Não, para para Paulo Afonso. Paulo Afonso, mas primeiro você vendeu Caruaru, depois você claro, vendeu Caruaru, né? porque era o filé era Caruaru. O filé era Caruaru. Aí ela falou, eu não tenho tempo se você ir lá, você tem que me dar a resposta essa semana ainda. Eu tenho que nomear um nome, você, na minha opinião, é o melhor para esse produto. Aí eu pensei, falei, rapaz, aí no outro dia, acho que no mesmo dia, eu falei, rapaz, eu vou. Eu sou um cara de palavra, mas se não der certo, eu volto. Eu nunca larguei para trás um desafio, mas... Aí deu ok, me escalaram e fui embora. E antes disso tem Paulo Afonso, né? Que falou, ó, tem Caruaru, mas você vai fazer os 2, viu?
sou espertinha, né, gente? Surpresinha. Eu dou o problema, mas eu vindo, sou corretora, né? Eu vindo o filé, eu pensei, olha, vai aqui que a gente consegue chegar aqui. E a gente conseguiu, né? A gente queria... Mas era bom também porque eu ia ganhar em cima dos dois, né? Um percentual em cima dos dois. Então, tipo assim, seriam 2 desafios próximos, mas que não era de todo ruim, não. E aí foi uma fase, porque eu contei toda essa trajetória de Bruno para chegar em Caruaru, porque foi o projeto que mudou de fato a vida dele, né? Sim. Bruno hoje mora em Caruaru, é casada com uma pernambucana caruaruense, e tá lá até hoje e mudou a vida dele completamente. Sim. Hoje ele tá com uma construtora. Isso. Mas vamos contar essa história de Caruaru também, que é boa demais. Eu amo Caruaru, eu sou realmente apaixonada pela cidade. É uma cidade muito bacana. Porque quando o Bruno, gente, depois de todo esse perrengue que a gente contou aqui pra vocês, chegou em Caruaru, ele fez assim, rapaz, eu tô no primeiro mundo. Não, é. Que é uma cidade realmente muito bacana. Caruaru hoje é a terceira cidade, né, de Pernambuco, só atrás de Petrolina e a região metropolitana, acho né? Que nem de Petrolina. Só fica atrás da grande Recife. Né? É uma cidade muito próxima de Recife, né? Ela fica a 100 e poucos quilômetros. 1h30. 1h30 de Recife. Então, e é uma cidade muito boa. É a capital do Agreste, né, que diz. Porque todas as cidades circunvizinhas, elas precisam de Caruaru para médico, para dentista, para faculdade. Então, é uma cidade muito rica. Não vou fazer muita propaganda, não, senão vou aumentar a concorrência desses consultores baianos. Mas você sabe que eu lembro que eu me surpreendi quando eu cheguei lá? Quando eu cheguei em Caruaru, eu lembro que eu me surpreendi com a pujança da cidade, com o mercado imobiliário em si. É uma cidade que tem muito lançamento, né, no mercado imobiliário. Eu morei em São Paulo, morei no interior de São Paulo, e Marília foi onde eu fiz a faculdade. E lembra muito uma cidadezinha do interior de São Paulo, entendeu? E lembra muito essa cidade, né? Tem 2 shoppings, tem um grande desenvolvimento e tal. E foi por isso que eu gostei muito de Caruaru também. Porque eu gostava muito de Porto Seguro, onde eu vivia. Mas eu senti, Porto Seguro é um pouco mais, não sei, não falta um shopping... É menos desenvolvida. Falta um shopping bom, falta algumas coisinhas. Bons restaurantes, não tem... Caruaru, ela tem bons restaurantes, sim, né? Sim, tem um shopping Porto Seguro bom. Já tem também, né? Mas, enfim, é diferente. A qualidade de vida é diferente. Né? E fora que você... E Porto Seguro, hoje tem uma boa qualidade de vida, mas as coisas também não são tão... São caras também, Porto Seguro, por ser uma cidade turística. Caruaru é uma cidade que a qualidade de vida é muito boa, entendeu? Você vai num bom restaurante, você não gasta mundos e fundos, né? Então, enfim, Caruaru é diferenciado, como diz, né, o pernambucano. Entendeu? E aí esse baiano chegou lá, a gente lançou o empreendimento, foi um sucesso, lançamos outro empreendimento, foi um sucesso. Em que momento foi que você virou a chave e fez assim, poxa, eu quero construir? Que, na verdade, já está um pouco também dentro da sua família, né? A questão de construção. Divide um pouquinho com a gente isso. Isso. Meu pai era um pequeno construtor, né? Um construtor que desde São Paulo construía, né? Mas ele construía, assim, 2 casas, 3, 4 por ano, né? Nunca teve um funcionário registrado, né? Então, ele construía... Pegou um momento que a construção civil até dobrava o dinheiro, né, digamos assim, fazer uma casa, o seu lucro era 100%. Né? Então ele pegou um mercado muito bom, só que eu via que ele tinha alguns erros nessa construção dele. Tipo assim, eu via que dava para fazer de outro jeito. Tipo assim, meu pai era o cara que adorava ficar na obra, ficava assim na obra, sentado. E aí eu falei, rapaz, eu não quero isso não. Enfim, e aí vi justamente na corretagem também um modo de aprendizado. Né? Foi onde eu aprendi muita coisa, né? Tanto com vocês, tanto com o Afonso. Né? Desde esse primeiro empreendimento eu identifiquei que eu estando perto de vocês eu ia aprender muita coisa. Então eu sempre ficava de ouvido ligado, sempre atento para aprender. Eu não aprendia só a comercializar. Se eu ouvisse como é que fechava o terreno, eu queria aprender. Se eu ouvisse um percentual de permuta, como é que era, eu queria aprender.
Então, como é que era a exposição de caixa, como é que faz um empreendimento grande desse jeito, precisa ter todo esse dinheiro, enfim. Eu sempre fui curioso, né? E aí eu acho que isso foi um grande diferencial para mim também, que fez eu ter atalhos, né? Afonso mesmo é uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver muito com ele, ainda tenho, né? E eu, sempre quando ele ia a Caruaru, eu fazia questão, não, ele busca, eu queria jantar com ele, né, porque eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, né? Então eu sempre fiz muita questão de estar próximo das pessoas. E ele fala pouco, né? Porque é aprendizado para mim, entendeu? Tipo, então, quando eu me deslocava, quando você me chamava, Bruno, vem para tal lançamento, oxe, eu ia alegre, tá, né? Aí se ia gastar gasolina, se não ia gastar, eu ia me picava, porque eu sabia que lá eu ia conhecer muita coisa. E, de fato, assim, hoje é muito legal, porque eu, às vezes, reflito com o Camilo e falo, rapaz, eu me converso com alguns empresários da construção civil e vejo o quanto de bagagem eu tenho, entendeu? Mas, assim, eu tenho sócios da construção civil, parceiros, tudo 60 anos, 55, 60 e poucos, e eu lá de gaiato, com 34 anos, conversando de igual para igual, porque eu tive uma bagagem muito legal. Então, e o mais legal de tudo é que a gente teve experiências frustrantes também. Então, a gente sabe muita coisa do que deu errado. Porque a gente chegava nesses loteamentos e viu que o cara fez de errado. Falava, eita, já não vou fazer isso. Até hoje eu lembro. Últimas unidades, né? Em Paulo Afonso, estava lá o cartaz. Eu lembro você até hoje falando. Primeira coisa que tem que tirar aqui é últimas unidades. Não tem últimas unidades, não. Tem mais de 200 aqui. Como é que é últimas unidades? Tem gente eu lembrei de uma coisa, depois eu vou falar da boca miúda. Mas é verdade, tem tanta gente que erra nisso. O negócio tem não sei quantas unidades para vender, você bota últimas unidades. Então, assim, várias coisas que para os outros eles precisam errar, para depois que errar, que o erro é grave. Você, né? Já aprendeu. Na incorporação, tanto de loteamento quanto de construção civil, qualquer coisa de construção civil, qualquer erro custa muito caro. A gente não precisa errar, porque a gente já tem a experiência de outras pessoas que erraram, entendeu? Então, acho que isso foi um grande diferencial, assim. E eu lembro até hoje, assim, a conversa que eu tive com o Bruno, porque ele era meu coordenador lá em Caruaru. Então, ele era a pessoa que eu tinha lá para tocar a minha operação, né? E Bruno já estava naquela, assim, já tinha conseguido, acho que já tinha entrado para construir uma casinha, não era, Bruno? Isso. Chegou um momento que ele começou a ver assim, eu vou botar um dinheirinho aqui. E aí construí uma casinha, deu certo, vendi, olha, ganhei tanto. E aí chegou um determinado momento, eu falei, poxa, ele vai precisar decidir. E ele ali, ele achava que dava para tocar os dois. E aí eu lembro que a gente saiu para conversar, e aí a gente foi para um barzinho em Caruaru, para tomar cerveja. Aquela noite ali foi uma noite que a gente tomou até uma dose de pinga, que precisava. Porque eu falei, Bruno, você tem que seguir seu caminho. Sim. Assim, seu caminho está muito traçado para mim. O que você fizer, você vai ter sucesso. Porque às vezes é difícil, gente. Assim, tomadas de decisões importantes na vida, elas são muito difíceis. E o seu futuro está ali. Né? Então, ali eu queria mostrar para ele que, por mais difícil que fosse, e que era para a gente também, né? Que a gente ia perder não só um amigo, o amigo que tinha ia perder, né? Mas aquela pessoa que estava ali com a gente, mas era o que ele precisava fazer. Eu não podia virar para ele e falar assim, não vai nisso não, você vai se arriscar, você vai quebrar a cara, não sei o quê. Tem gente que faz isso, né? Sim. Mas eu cheguei e falei, pai, vá. E eu também ficava preocupado, assim, porque já era... cedo ou tarde iria gerar um conflito de interesses. Sim. Eu lembro que na nossa conversa a gente conversou, sei lá, um mês antes, aí você falou, quantos casos você está fazendo, mano? Eu falei, estou fazendo 3, 4. Aí deu um mês, a gente se reuniu de novo, aí sem querer você ficou sabendo, sem querer eu falando, né? Que eu ia fazer 10. Aí falou, mas você falou que ia fazer 4 há um mês atrás. Eu falei, um mês atrás, agora eu comprei mais terreno e tal, vou fazer 10. Eita, não sei o que. E aí a gente decidiu junto que isso ia gerar conflito de interesse, como estava gerando, né? Porque como coordenação, uma coordenação que se preze, e eu modéstia à parte, sempre fui muito focado, se eu era coordenador, eu não fazia venda.
né? Eu não oferecia outro produto, eu não fazia venda, eu passava, a venda podia chegar no meu colo, eu passava para um corretor, né? E aí eu vi que isso gerava um certo conflito de interesses. Nós alinhamos isso, né? Que em dado momento poderia, né? Talvez, em vez de comprar essa casa da construtora, vai comprar a de Bruno, né? Bruno está ali na frente e tal. E a gente decidiu melhor, né, finalizar bem, né? E melhor sair pela porta da frente. Graças a Deus, assim, em tudo que eu fiz, eu saí na porta da frente. Nunca saí mal, inclusive até os construtores, posso dizer que são meus amigos, os construtores que a gente comercializava na época. Aí você nem se fala, Afonsinho nem se fala e tudo mais. Então eu acho que assim. E essa virada de chave, assim, aí você ali chegou em determinado momento, não, agora eu vou construir. Agora eu vou focar. Então, isso tem quantos anos? Como é que de lá para cá, porque você está crescendo, isso. Hoje a Drogoraeb, que é a construtora de Bruno, né, já é assim, é conhecida em Caruaru, já é uma grande realidade. Sim. Daqui a pouco aí já saindo de Caruaru, com certeza fazendo lançamentos também fora. Se Deus quiser. E como é que você tá como é que se deu realmente assim esse encaramento de tipo, olha, eu não sou mais corretor, agora eu sou construtor, muda a chave mesmo, né? Muda a chave e muda a chave de como você quer ser enxergado também, né? Eu era enxergado como o Bruno coordenador de imóveis do produto tal da Afonso Henriques. Então, para você mudar isso e ser visto de outra maneira também é muito complicado, né? Tipo, o cara saiu agora e já está fazendo construir 10 casas, né? Esse cara, então, até uma questão de credibilidade a ser conquistada, isso demorou um pouco. A virada de chave foi, que eu posso dizer, eu saí da zona de conforto, que eu já ganhava muito bem com vocês, né? Claro que ganhar muito bem, eu sou o melhor coordenador da Afonso Henriques Forever, Whenever, não ia deixar de falar isso, né? Mas ganhava muito bem, e querendo ou não, Bruninho Bruninho tinha nascido, né? Bruninho já tinha nascido, ele tem um filho que é Bruninho. Bruninho já tinha nascido, né? Foi tipo assim, fazia o lançamento e ia para casa cuidar de Bruninho. E vai fazer 4 anos agora que eu saí da coordenação de vocês, em setembro. E né? Começou a sua empresa. E comecei mais ênfase na minha empresa. Eu já tinha aberto ela, né, mas não movimentava ela, né, mas já com a ideia tinha aberto ela 2 anos antes, mas com a ideia de que uma empresa mais velha tem mais lastro, né, então eu sempre me dediquei a entender melhor como era essa parte da construção civil. Então, quando eu saí, eu já entendia bastante coisa. E aí eu procurei focar na construção, de vender, de ver como arranjava recurso, de ver como é que tirava certificações, tal, como é que fazia para fazer empreendimento. E eu acho que tem 2 pontos que você falou aí que eu sei que é sua característica e que é a característica de quem tem sucesso na vida, que a gente ouve o tempo inteiro, que é a curiosidade. Né? E eu acho que a curiosidade é a questão do interesse, é de você ser um eterno interessado em aprender, curioso para buscar saber mais, não tá visando só o dinheiro, que a gente sabe que para muita gente é difícil, né? Você tinha condição de seu pai, querendo ou não, estava ali para te ajudar, mas você queria aprender. Então, isso é muito importante, que a gente precisa deixar aí para as pessoas. Tem muita gente que ela simplesmente quer saber como é que faz para pegar o cheque da comissão. Ela não consegue enxergar além, sabe? E esse seu sucesso, para mim, eu não tenho a menor dúvida. Você sabe pelo o que você busca, a seriedade que você trata todos, o respeito. Eu lembro que outro dia eu estava falando de uma característica de Bruno. Bruno é uma pessoa grata, sabe? Hoje em dia as pessoas falam gratidão por tudo, né? Hashtag gratidão. Hashtag gratidão. E Bruno, de fato, assim, ele sempre falou pra gente a importância que a gente teve na vida dele. E o quanto isso é importante, né? Porque eu acho que é o quanto a gente lembrar da nossa história. Eu falei que ia tentar não chorar aqui. Por favor, não vá não vá por aí. Hashtag não vou chorar. Não, assim, eu falo muito para minha esposa que muito do que eu conquistei eu devo a Afonso Henriques, não tirando meu mérito, claro, de maneira nenhuma, mas a gente tem que ser grato por todas as pessoas que passaram na nossa vida, né?
Então, assim, não pense também que nas coordenações que a gente assumiu, a gente não teve altos e baixos, né, de dificuldades de comunicação, disso, daquilo, mas sempre prevaleceu a confiança. Né? Eu assumi várias contas, contas grandes e por algum tempo até contas principais da Afonso Henriques. Né? Então, eu sempre eu sempre pegava aquilo como se fosse meu mesmo e agarrava com unhas e dentes e sabia da importância. Bom Jesus da Lapa mesmo. Eu lembro até que foi claro, isso aí é o osso, viu? Mas tem que vender. E graças a Deus eu sempre consegui vender bem. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ser muito grato pelas pessoas que passaram, né? E as pessoas são muito imediatistas, né? E não gostam de olhar para trás. Simplesmente, sei lá, a pessoa sai da imobiliária. Tive pessoas que saíram, quando eu montei imobiliária, saíram, só mandaram mensagem: não vou mais não. Então, tipo assim, não tem o carinho, a sutileza, a atenção de quando iniciou, né? Que quando você inicia é tudo bonito. Mas eu sempre tive cuidado de quando sair pela porta da frente, sair bem, né? Para eu poder estar aqui, né? 4 anos depois, para não precisar desviar o olhar de ninguém. Então, eu acho que isso é... Mas a sua gratidão é bonita. E você sabe que realmente eu que sou muito grato também por toda a amizade, por toda a história que você tem junto com a gente. Mas, Bruno, me dá muito orgulho mesmo de ver o profissional que você é hoje. Você é corajoso, né? Mete a cabeça, é para ir ou embora. Então, assim, viver a vida dessa forma mesmo, de quanta gente fica aí paralisada nos medos, paralisada na insegurança. Eu consigo, eu não consigo. A decisão, gente, que ele tomou de ali sair da Afonso Henriques e tocar a empresa dele é muito difícil. E ele ouviu muito: você acha que você vai conseguir construir? O que você sabe de construção? Acha que é fácil? Acha que é fácil? Então você ouve sempre muitas pessoas, né, falando de forma negativa, falando que você não é capaz. Mas você também só vai ver uma história vencedora como de Bruno aos 34 anos, quando você realmente teve segurança, teve coragem e foi atrás. Então, meu amigo, muito obrigada. Muito obrigado. Viu? Acho que assim, o dia do corretor de imóveis estar com você aqui para mim é uma grande honra, porque você é uma grande história mesmo para mim. Me dá muito orgulho. Eu falo, é meu filho, porque eu que botei no caminho da vida, viu? Eu que botei no caminho, foi bem criado. E eu tenho muito orgulho da sua família, de fazer parte aí do seu hall de amigos. Sim. E conte com a gente para sempre. Estamos juntos, é uma grande honra estar aqui presente, é uma grande realização para mim estar aqui, inclusive. Né? E é uma grande honra não só estar aqui, mas como ser seu amigo, como ser amigo de Afonsinho, e de Cezinha, de Matheus. Matheus, volta e meia, eu falo muito dele, né? Que ele foi o causador disso tudo também, né? Ele foi... que iniciou, deu pontapé inicial. E agora a gente vai acabar aqui, vai ter que tomar um vinho, a gente vai ter que comemorar. Tamo junto. Muito obrigada, viu? Gente, para vocês, foi mais um episódio do A Casa é Sua. Compartilhe, envie para todos os seus amigos, todo mundo que ama o mercado imobiliário, assim como eu, assim como você. E eu espero que esse episódio tenha tocado aí vocês, como com certeza foi muito especial pra gente. Muito obrigada e até a próxima.